A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que bom poder estarmos juntos aqui mais uma vez, para juntos podermos conversar um pouco mais no que diz respeito à palavra do Senhor. Deus em Cristo possa abençoar a sua casa, a sua família, de uma maneira tremenda e especial em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos numa tarefa muito interessante, muito cativante e muito apaixonada que Deus tem colocado no nosso coração, que é nós tratarmos o livro de Apocalipse, mas de uma perspectiva diferente, trazendo ao coração dos irmãos o Apocalipse em forma de perguntas e respostas. Algumas pessoas enviaram-nos algumas perguntas e nós tentaremos, dentro dessas perguntas que foram colocadas diante de nós, encaixá-las dentro aí do livro de Apocalipse e trazer, tentar de alguma forma sanar algumas dúvidas, algumas indagações, alguns questionamentos, questionamentos esses sinceros, pessoas sinceras que querem realmente aprender a palavra do Senhor, e principalmente no que diz respeito a assuntos escatológicos, assuntos futurísticos, a questão do fim do mundo e principalmente no que diz respeito a o que está revelado no livro do Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu por meio do seu anjo e notificou a João as coisas que em breve devem acontecer. Amém? Você que está chegando agora, não perca o fio da meada, que você possa acompanhar os 2 vídeos que nós postamos. Você pode acompanhar aí no nosso canal. Temos 2 vídeos já que foram colocados para que você possa dar seguimento e possa ser bênção na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido irmão? Hoje nós estamos aí no nosso 3º encontro, que desde já eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal, que Deus possa te abençoar de uma maneira tremenda e especial. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, viu? Que o Senhor possa te abençoar de uma maneira tremenda e especial em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família de uma maneira tremenda e especial em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido irmão, em nome de Jesus. Não deixe de ativar o sininho, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, viu? Se você concordar ou quiser acrescentar algo mais, por favor, deixa aí no comentário, que é muito importante para a gente, juntos vamos construindo essa ideia aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós estamos no nosso 3º encontro, já tivemos 2, hoje é o 3º, então nós vamos continuar essa jornada aí, até onde Deus permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos tratar sobre questões relativas à volta de Jesus no livro do Apocalipse. Não sei se você sabe, mas a volta de Jesus, tanto a sua primeira vinda, como a sua segunda vinda em glória, em 2 fases, ela é amplamente descrita em toda a Bíblia. A volta de Jesus, o retorno de Cristo, tanto o seu primeiro advento como o seu segundo, em 2 fases distintas. A primeira ele vem para Israel com a igreja, e a segunda ele vem de maneira visível a todos os homens, a todas as nações. Na verdade ele vem com a igreja do Senhor Jesus. Então é muito importante isso para a gente procurar entender aí sobre a volta de Jesus. Amém? A nossa primeira pergunta que uma pessoa mandou para a gente é: Jesus voltará a esta terra? A resposta é clara e objetiva: sim, Jesus voltará, porque ele mesmo disse, lembra lá de João capítulo 14, versículos 1 a 3, tem lá essa promessa. Na Bíblia você encontra vários testemunhos da vida do Senhor. Você tem o testemunho dos profetas, você tem o testemunho dos apóstolos, você tem o testemunho dos anjos. Da mesma forma que o viste subir, da mesma maneira também o verás descer na nuvem, E você tem também o testemunho do próprio Jesus Cristo, na verdade, que ele virá. A segunda vinda de Cristo também, ela é aludida também nas parábolas, como por exemplo, na parábola do bom samaritano. Você tem ali também, após ajudar o homem que foi assaltado por salteadores na estrada, o samaritano levou uma estalagem e disse ao dono do estabelecimento, cuide dele e tudo que gastares a mais com ele, eu te pagarei quando voltar. Você pode ver isso lá em Lucas capítulo 10. Então, nesse sentido, pode-se concluir que o samaritano ele representa ali o Senhor Jesus Cristo, que voltará para buscar aí a sua igreja. Amém? Outra pergunta também é:
Quantas vezes em Apocalipse Jesus declarou que ele voltará, né? Se você fizer uma contagem certa, você fizer uma leitura, né, uma leitura séria, você vai ver que 7 vezes, né? Apocalipse 2:5 ele diz o quê? Brevemente a ti virei, né? Apocalipse 2:16 ele diz que em breve virei a ti, né? Eis que venho sem demora, Apocalipse 3:11, né? Eis que venho como ladrão, Apocalipse 16:15, né? Eis que presto venho, Apocalipse 22:7, né? Eis que cedo venho, Apocalipse 22:12, certamente cedo venho, Apocalipse 22:20, né? E a mensagem subjacente é esta, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, o teu Deus. Você pode ver isso lá no livro do profeta Amós, capítulo 4 e 12. Outra pergunta é: o que significa a expressão aquele que há de vir? Isso está lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, né? Essa expressão, ela se refere à volta de Jesus. Em Atos capítulo 1 e 11, né, 2 varões vestidos de branco disseram aos discípulos, né, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, assunto em cima dos céus, há de vir assim como para o céu que os viste ir. Então essa expressão significa isso, né? Refere-se à volta de Jesus. A expressão aquele que há de vir, né, traz a ideia, significa que essa expressão significa a volta, está se referindo à volta de Jesus. Amém? Outra pergunta também muito interessante, muito importante é: por que Jesus voltará a este mundo? Por quê? Ele voltará para buscar, né, primeiramente a sua igreja, homens e mulheres, né, do mundo inteiro, né, de diferentes raças, culturas, estados sociais, né, que creram no Senhor Jesus Cristo e entregaram a sua vida a Ele. Então, para esses, né, Cristo vai voltar, conforme o próprio Filho de Deus declarou, né, voltarei para vós, né. Então ele vai voltar para cumprir aí as profecias também, né, em nome de Jesus, e principalmente para buscar a sua igreja, o seu povo, a sua noiva, né, porque tem um casamento a se consumar a qualquer hora, a qualquer momento. Amém? Outra pergunta é: como será a vinda de Jesus? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, né? Muito interessante, porque a volta de Cristo ela vai se dar em 2 etapas. Na primeira, ele voltará somente para os salvos, para aqueles que acreditaram na sua palavra e perseveraram na fé, né? Então ele veio de maneira invisível, apenas para a igreja. Na segunda, Jesus virá manifestado em glória, né? Na glória do Pai, né, sobre a terra, né? E os santos, né, os cristãos que já formam a igreja, o Cordeiro de Deus já está ali, já participaram das bodas do Cordeiro, já aconteceu o casamento com ele. Então, nessa segunda etapa, Jesus virá publicamente, ou seja, todo olho o verá. Então, da primeira vez, ele veio de forma invisível para a igreja, arrebatar a sua igreja, e na segunda volta, né, em 2 fases, né, você tem a primeira vinda dele, que ele veio em carne, né, nasceu, sofreu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Vai vir agora a segunda vinda. Nessa segunda vinda é dividida em 2 fases. Na primeira, de forma invisível, apenas para a igreja, né? E a segunda volta, e a segunda etapa, a segunda fase dessa segunda vinda, né? Todo olho o verá, quando ele vem para redimir, para resgatar, para salvar a Israel. Amém? Uma outra pergunta é: em que dia, o ano e a ocasião em que Jesus voltará? Muitos irmãos já tentaram responder essa pergunta, já fizeram muita bagunça, muitas atrocidades, infelizmente, né? Mas, biblicamente, irmãos, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós aqui, nem os anjos, ninguém sabe, né? Conforme declarou o próprio Jesus em Mateus 24:36, porém aquele dia, né, e hora, ninguém sabe, né? Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E quando ele fala aqui que nem o Filho, é porque ele estava na sua humanidade, na sua carne. Mas hoje, né, a sua plena divindade, com todo o seu poder estabelecido, toda a sua divindade, toda a sua plenitude, ele sabe o dia que ele vai voltar, porque não existe segredo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas aos anjos, eu e você, a humanidade, os demônios, ninguém sabe, exceto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Outra pergunta é: Jesus poderá enviar um representante em seu lugar? Irmãos,
Não. É Ele que virá. Ele virá pessoalmente. Glória a Deus. Ele virá pessoalmente. Não vai mandar representante nenhum. Não vai terceirizar a sua segunda vinda. Amém, meus irmãos? Jesus Cristo virá de dia ou de noite? Parece perguntas assim, irmãos. Parece que perguntas sem noção, mas é muito importante. Nós temos pessoas, irmãos, que são pessoas simples, né? E não estamos aqui para menosprezar, para diminuir ninguém. Estamos aqui para somar com os irmãos. Amém? Jesus Cristo virá de dia ou de noite? É uma pergunta, uma indagação que custa responder. Verdade? Isso é, biblicamente, irrelevante. Né? Em algumas nações será de noite, em outra será de dia. Olha para você ver. Então não podemos esquecer que enquanto no Brasil é dia, no Japão é noite. Então, no Brasil ele vem de dia, no Japão ele vem no período da noite, mas em uma única ocasião. Fechou? Outra pergunta é: existem sinais de que a vinda do Senhor está próxima? Ô irmãos, muitos sinais. Existem muitos sinais. Em Lucas capítulo 21, 7, os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá, quando isso estiver para acontecer? E Jesus vai responder, haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Foi feita uma pesquisa em Angola para saber o que os angolanos mais querem. E 95% das respostas foram: queremos comida. Olha para você ver. A fome na terra ela é um sinal da vida de Cristo. Pestes, terremotos em grandes escalas, doenças, o aumento das guerras, problemas ambientais cada dia aumentando, tsunamis, pragas, misérias, enfermidades que a medicina não tem condições de combater, são evidências de que Jesus não tardará a voltar. E também podem ser considerados indícios, como você pode ver, a decadência moral, o esfriamento do amor de um para com os outros, o desaparecimento da fé, o aumento da apostasia, a falta de ética, a pornografia invadindo lares, casamentos, famílias, Você vê aí realmente atrocidades sendo cometidas, algumas até mesmo em nome de Deus. Então isso tudo são indícios, são sinais de que Jesus está à porta. Ele está às portas, irmãos. E eu costumo dizer, ele já está com a mão na maçaneta já. Então estejamos preparados para esse grande dia, para esse grande momento. Amém? Outra pergunta é: Jesus virá ao mundo para ser crucificado novamente? Não. A obra da cruz ela já foi terminada, já foi consumada. O sacrifício de Cristo ele foi perfeito, suficiente, eficaz para a minha e para a sua salvação. Então, Jesus pagou o preço necessário para livrar-nos da condenação do pecado. Na palavra de Deus é dito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Está lá em Hebreus 9, 22. O Senhor não virá para ser crucificado novamente, nem para ser preso, cuspido, acorrentado, como aconteceu na primeira vinda. Jesus voltará para os cristãos mortos nele, e para os salvos que ainda estiverem vivos no período da sua manifestação, da sua parousia. Amém? O que significa não precederemos os que dormem? Não precederemos os que dormem. O apóstolo Paulo, isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17, eu quero ler. Diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é uma mensagem de esperança, uma mensagem que a igreja precisa ouvir todos os dias, em cima dos seus pontos.
Nessa passagem, então, o apóstolo Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos, né? E nesse sentido, podemos concluir que os que dormem, né, ou seja, os cristãos que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, né? Enquanto os que estiverem vivos, quando Cristo voltar, né, serão arrebatados, né, e com os ressuscitados a se encontrarem com o Senhor. Ninguém vai chegar primeiro, todos chegaremos juntos. Amém? E uma coisa interessante é que a trombeta, esse soar, é para os mortos, não é para os vivos. Isso é muito importante, porque essa trombeta ela vai apenas despertar os que estão mortos. Então, não deixe que nada possa, né, entupir os seus ouvidos. Amém? Outra pergunta interessante é: o Senhor Jesus voltará para permanecer na terra? Não. Ele primeiro virá para arrebatar a sua igreja e levá-la para as bodas do Cordeiro. Mas depois da grande tribulação, período de 7 anos, né, depois da batalha no Armagedon, Cristo retornará à terra para reinar durante 1000 anos, cumprindo-se assim o período do milênio. Amém? Quanto tempo durará a vida de Jesus? Olha que coisa interessante. A vida de Cristo na primeira fase será num abrir e fechar de olhos, como está escrito lá em Lucas 17, 24, né, como relâmpago, né, ilumina desde a extremidade interior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. E a segunda fase da vinda de Jesus durará mais tempo, mas a Bíblia não consta exatamente o quanto, né, porque ele virá com a igreja para a batalha do Armagedon, para vencer o anticristo, o falso profeta, e estabelecer o juízo das nações. E em seguida, o milênio começará. Qual será a aparência do Senhor em sua vinda? Ora, nas Escrituras, o próprio Jesus declarou que virá na glória do Pai, né? Então, a sua aparência será gloriosa. E quando ele voltar, 7 anos depois da grande tribulação, né, ele virá vestido de branco, né, simbolizando ali a sua justiça, sua santidade e também a pureza de Deus. Outra pergunta interessante é: qual o significado da voz do arcanjo na vida de Jesus? Qual o significado da voz do arcanjo na vida de Jesus? Essa é uma pergunta que não tem resposta. É um mistério. Não cabe a nós. O que está revelado cabe a nós, o que não está aí pertence a Deus, né? De acordo com a teologia evangélica, né, a palavra mistério significa uma verdade parcialmente revelada. Na Bíblia, só é mencionado um arcanjo, que é Miguel. Só um arcanjo, Miguel. Contudo, não é dito qual será a mensagem proclamada por ele na volta de Cristo, apenas que a voz do arcanjo anunciará, como está lá em 1 Tessalonicenses 4:16. Amém? Outra pergunta muito interessante também é: o que significa o toque da trombeta de Deus na vinda do Senhor? Isso é muito interessante, a gente não vai ter muito tempo para expor muitas coisas sobre a questão do shofar, né, o shofar, toque, os tipos de toque, para que era, quais eram os toques, mas de maneira rápida. Paulo lhe disse em 1 Coríntios capítulo 15, 52 o seguinte: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O toque da trombeta, portanto, será o sinal de Deus, né? Quando ela soar, Jesus obedecendo ao Pai, ele virá para cumprir a justiça divina. Ao voltar publicamente, Jesus virá sozinho. Sua manifestação pública, ele virá sozinho. Aqui a gente pode ver, já é a segunda fase da segunda vinda, quando ele vem com seus santos anjos, com a igreja, com a noiva, né, para salvar Israel no Armagedon. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 21, a gente lê o seguinte: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações.
e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Texto forte, né? Então você tem as bodas do Cordeiro e você tem também a ceia de Deus. Qual delas você vai participar, meu querido irmão? Pense bem, as bodas do Cordeiro ou a ceia do grande Deus, né? De acordo com os versículos acima que nós acabamos de ler, Jesus ele virá com os exércitos celestiais, né? No texto de Apocalipse, capítulo 1 e 3, encontra-se uma promessa extraordinária, né, para a qual a gente deve atentar, que é o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, o que ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, podem ser observadas, portanto, aqui 3 atitudes essenciais para que os cristãos sejam bem sucedidos quanto ocorrer a volta de Jesus. Primeiro, ler as profecias sobre o fim dos tempos. Precisamos ler o livro de Apocalipse, do mesmo jeito que você está lendo, você está vendo esse vídeo, ler o livro, né? Ler a Bíblia, ler o que está escrito no livro de Apocalipse. Não é um livro para você ter medo, é um livro de Cristo à sua igreja, é a carta de Cristo para a sua igreja, né? Ouvir as palavras proféticas, ou seja, ter ciência de cada uma delas. Então, quando você lê as profecias, você está o quê? Ouvindo o que Cristo está anunciando, e guardar tudo que foi profetizado e crer com o coração que isso vai acontecer. Então, os que assim procedem estarão preparados para, né, os últimos dias. Outra pergunta é: poderá alguém que não o Senhor autoproclamar-se o Cristo? Uma boa pergunta. Antes de ascender aos céus, Jesus ele previu aos seus discípulos de que não apenas uma pessoa viria dizendo ser o Cristo. Ele afirmou que muitos viriam no seu nome, né? Mateus 24:4 deixa isso bem explícito para a gente. Assim, hoje existem indivíduos aí de segmentos religiosos, sociais, políticos, econômicos, né, empresariais, esportivos, que falam em nome de Cristo, né? Mas no fim dos tempos, os muitos a quem Jesus se referiu não apenas falarão em seu nome, né, eles se autoproclamarão Cristo, né? Eles não virão em nome da sua igreja, de sua agência social, ONG, né, do seu partido político, de um governo, grupo econômico, ou até mesmo, né, de um bloco de nações ou Grêmio Esportivo Mundial. Eles dirão em seu próprio nome, né? E segundo o Senhor Jesus Cristo, todos serão mentirosos, enganadores, né? Então é preciso ter muito cuidado. Por isso eu aconselho você a ler Marcos capítulo 13, versículo 5. Amém? Então, que Deus em Cristo abençoe a vida dos irmãos e que, meus queridos irmãos, estejamos atentos. Estejamos atentos. Jesus virá para buscar a sua igreja. Então eu queria que você possamos estar preparados, aptos. A Bíblia não nos ensina a esperarmos os sinais. Nós não somos confrontados, nós somos, né, pressionados a esperar o Senhor Jesus Cristo, né? Ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, todo mundo, mas o que nós aguardamos não são os sinais. O que nós aguardamos é o Senhor Jesus Cristo.
A qualquer momento Ele vai vir para buscar eu e você. E que eu e você possamos estar aptos para nos apresentarmos diante dele. Então, não existe essa teologia de se preparar para a vinda de Jesus. A teologia bíblica ortodoxa, ela ensina o seguinte, que devemos estar preparados para a vinda do Senhor. Jesus Cristo, Ele pode vir para algumas pessoas individualmente, pessoas nesse exato momento que você está me vendo aqui, partiram para o Senhor. Partiram para o Senhor. Um acidente, uma enfermidade. A senha dele foi chamada para encontrar com o Senhor. Então, o Senhor já veio buscar alguns aí, particularmente e coletivamente, no arrebatamento da igreja, eu e você devemos estar prontos para nos encontrarmos com Ele. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar. Existem mais de 2.300 referências na Bíblia concernente à volta de Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, eu não sei a situação que você está nesse momento, mas se talvez você, no seu coração, você sente que você vai ficar, se Jesus vier, você não vai encontrar com Ele, eu te convido agora, nesse momento, a fazer uma oração, a entregar os seus caminhos novamente ao Senhor, a arrepender-se dos seus pecados e a crer e a confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não é? Confessar que Ele é o Filho de Deus, que Ele nasceu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, está sentado direito do Pai, o Todo-Poderoso, aguardando por nós. Eu convido você a fazer essa oração em nome de Jesus, né? Procure uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja séria, que também está aguardando a volta do Senhor, né? Isso é muito importante também. E em nome de Jesus, que eu e você possamos estar juntos nesse momento, esse glorioso momento, porque o Espírito e a noiva diz o quê? Vem, ora vem, Senhor Jesus. Então, que Deus possa te abençoar de uma maneira tremenda e especial em nome de Jesus, e que possamos estar prontos para encontrar com o Senhor a qualquer momento, sua casa, sua família, viu? Em nome de Jesus, é o desejo do meu coração, que logo, logo eu e você possamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E quem sabe Ele vai chamar você hoje. Você está me assistindo agora, você tinha tantas outras coisas para fazer e o Espírito de Deus te direcionou aqui a este canal. Você está me ouvindo agora e você sabe da sua situação, mas o Espírito de Deus, glória a Deus, Ele me permite dizer a você, Ele te ama. Arrependa-te dos teus pecados. Tenha o seu nome escrito no livro da vida agora, em nome de Jesus. E a qualquer momento, né, Ele vai te chamar, vai nos chamar, e nós estaremos para sempre com o Senhor. O mundo é mau, o mundo caminha de mal a pior. E quando eu falo mundo, é este sistema, um sistema de valor, um sistema de moral, um sistema ético, um sistema doutrinário, filosófico, econômico, completamente contrários a Deus. É um sistema que é governado pelos espíritos de anticristo. Estão preparando o terreno para a manifestação da pessoa do anticristo. Então, estejamos atentos. Vamos permanecer fiéis. Não vamos abrir mão, né? Ainda que alguns digam que desde os meus antepassados que eu ouço dizer que Jesus vem, até hoje nada. Mas somos cuidados, porque para alguns Jesus já veio. Eles estão apenas aguardando agora a ressurreição. Mas eu e você que estamos vivos, estejamos atentos, porque a volta de Jesus pode se dar daqui a 5 segundos. Dá para pensar nisso? Daqui a 5 segundos pode se dar a volta de Jesus. Se não acontecer, mais 5 segundos. Então, por isso, estejamos atentos, preparados, como diz o versículo que nós lemos. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor, o teu Deus. O teu Deus. Então, você viu que tem duas ceias. Existe a ceia do Cordeiro e existe a ceia de Deus. A
ceia de Deus vai se dar ali naquele momento do Armagedon, uma grande carnificina. Mas a ceia do Cordeiro, ela vai se dar com Cristo Jesus. É o casamento da noiva, é o casamento de Cristo e a sua igreja. Então, meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, volta, arrependa enquanto há tempo. Tem o seu nome escrito no livro da vida, seus pecados apagados pelo sangue de Jesus. Ele te ama, Ele morreu por você. E Ele vai voltar por você, para te buscar, para te levar para Ele, para onde Ele estiver, você esteja também. Por isso, não se turbe o teu coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Mas vou-vos preparar lugar. E quando vier, levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, você esteja também. Que promessa gloriosa! Por isso, purifique as suas vestes, limpe a sua mente, o seu coração de toda sujeira, de toda imoralidade, e se prepare, pois o arrebatamento da igreja, a volta iminente de Jesus, a parousia de Jesus, pode acontecer a qualquer momento, e que eu e você possamos estar aptos a nos apresentarmos diante dele, como noiva de Cristo, porque Ele vem buscar a sua noiva. Ele deseja, Ele anseia por esse casamento há mais de 2000 anos. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, fica aqui registrado que em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe tremendamente, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir, se Jesus não voltar para nos buscar, que será muito melhor. Mas se isso não acontecer, aguardamos mais 5 segundos e estaremos aqui de novo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu aqui, você aí, e juntos, assentados diante de Deus, aguardando a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, vá em paz. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.